Sejam muito bem-vindos a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você a ter aí um ótimo controle do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 aí há mais de 40 anos e então os seus desafios aí são os meus desafios. Na live D20 de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela pessoa que tem diabetes mellitus tipo 2, mas que se recusa muitas vezes, né, ou quer evitar ao máximo aí fazer o uso de insulina como parte do tratamento. Então vamos pensar assim, quais são as vantagens ou desvantagens dessa situação, né, de usar a insulina como parte do tratamento. Falo isso com bastante autoridade, já que eu tenho diabetes tipo 1, quer dizer, diabetes tipo 1, a gente sabe que não tem outra maneira de tratar a não ser usando aí a aplicação de insulina exógena. E eu, como fui diagnosticado há mais de 40 anos, quer dizer, vai imaginando como era naquela época, né? Umas agulhas muito mais grossas e maiores do que hoje. A gente tem as agulhas com 4 milímetros, extremamente fininhas, confortáveis, né? Então, era uma realidade totalmente diferente, mas mesmo assim, né, ainda hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem disponível ao tratamento do diabetes, a gente tem aí a questão relacionada à pessoa com diabetes mellitus tipo 2 achar que tratar com insulina é a pior coisa do mundo, é o fim do mundo, é o fim da vida. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas existe uma maneira de você, de repente, se você teve o diagnóstico de diabetes tipo 2, tem tempo ainda de você ter um ótimo tratamento do diabetes sem precisar usar insulina como parte do tratamento. A gente tem que entender assim, os antidiabéticos orais são o que a gente usa para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. A associação do antidiabético oral com a insulina também é uma estratégia para o tratamento. Então, a gente tem várias estratégias para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Mas o que é importante você entender agora? Que, claro, se você tem diabetes mellitus tipo 2 e você de repente conseguir tratar sem precisar ficar aplicando insulina, você vai ter aí uma tremenda vantagem, né? Que é o conforto de não precisar ficar preparando ali, mesmo que você tenha a caneta, né? Que é muito mais prático hoje a gente usar, mas eu tenho que ficar se furando. Então, quer dizer, é uma coisa a menos aí para fazer. Realmente é um conforto que você tem. Só que, por outro lado, como eu falei anteriormente, né, tratar o diabetes mellitus tipo 2 com insulina ele não é o final do mundo, é só mais uma estratégia para o tratamento, sempre visando um melhor tratamento, um melhor controle, né, da sua glicemia, para que você tenha uma saúde adequada, você tenha uma vida adequada, né? E a gente sabe que também, né, existem algumas pessoas que mesmo com diabetes tipo 2 não vão ter outro tipo de tratamento a não ser o que vai realmente funcionar, que é usar insulina. Porque isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo para vocês, o conhecimento ele salva. E como é que a gente vai aplicar essa ideia de conhecimento salva com relação a usar ou não insulina no tratamento de diabetes mellitus tipo 2? A partir do momento que você foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2, eu tenho diabetes mellitus tipo 2, vai começar o tratamento, é extremamente importante. Por isso que eu reforço que o conhecimento salva, que você converse com o médico, né, que está te acompanhando, para que ele te dê um parâmetro de como está o seu organismo naquele momento. Porque existem pessoas que são diagnosticadas com diabetes mellitus tipo 2, a partir do momento onde ele tem bastante insulina ainda circulando, sendo produzida, né, então o exame que é chamado insulina, o exame de sangue que é chamado insulina, ele mede a insulinemia. Quer dizer, quanto de insulina o pâncreas está produzindo ali e está circulando no sangue? Normalmente está em valores bastante alterados. Mas se está alterado, indica que tem uma grande resistência à ação da insulina, mas ao mesmo tempo o organismo está conseguindo produzir insulina em grande quantidade. Isso deve ser preservado, porque quanto mais você preservar essa capacidade que o seu corpo tem de produzir insulina, mais vai demorar para precisar entrar com a aplicação de insulina exógena como parte do tratamento. Mas como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, entender. Tá, certamente no diagnóstico vai estar realmente com a insulinemia aumentada. E é importante nesse momento ser feito aí um outro exame, que é chamado de peptídeo C,
Porque a insulina, ela é um hormônio proteico, ela é produzida no nosso organismo como pró-insulina, quer dizer, ela não vai fazer efeito daquela maneira, mas depois são 3, né, cadeias de aminoácidos, uma cadeia vai se desligar e essa cadeia é que é o peptídeo C. Então, dessa maneira, a gente consegue, a partir do momento que a insulina é ativa, medindo a quantidade de peptídeo C, que é essa quantidade de aminoácidos que estão circulando ali no sangue, essa proteína específica, se consegue identificar o quanto o pâncreas ainda consegue produzir de insulina. Isso é importante. Por que é importante? Porque muitas vezes você pode ter diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. No momento que seu organismo ainda consegue produzir uma grande quantidade de insulina por um longo período que eu falo que são anos, né? 10 anos, 20 anos ainda pela frente. Ou muitas vezes você já tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 em um momento que o seu organismo já não está conseguindo mais produzir insulina. Então, nessa situação, sem dúvida alguma, vai precisar ter a associação do antidiabético oral junto com a insulina, normalmente aí de longa duração, de ação intermediária ou de longa duração. E pode ser que, se não conseguir ter um bom controle do diabetes durante um período, precise migrar aí para um tratamento semelhante ao que é feito com quem tem diabetes mellitus tipo 1. 2 tipos de insulina com diferentes tempos de ação. Então, uma insulina de longa duração ou de ação intermediária, quer dizer, uma que vai durar mais tempo, e uma insulina de curta duração para poder te tirar de quadros de hiperglicemia e mesmo compensar o momento que você está se alimentando. Porque a gente sabe que a glicemia ela vai aumentar nesse período. Então, é importante que você consiga se localizar em que momento do processo que você está. Isso é extremamente importante. E você entender que para cada momento do tratamento, o tratamento nosso, né? Que estou falando nosso porque, claro, né? Eu sou um profissional de educação física que estuda, né? Efeito do exercício de diabetes, trabalho com isso já há tanto tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho diabetes. Antes de tudo isso acontecer, eu fui uma criança com diabetes. Eu fui um adulto com diabetes. Hoje sou, né, um adulto mais velho aí com diabetes, mas então, falando como quem tem diabetes, é extremamente importante a gente conseguir entender aonde a gente está nesse processo e entender que em diferentes momentos da nossa vida serão necessárias diferentes estratégias para o tratamento e a qualquer momento pode sim vir a usar a insulina. Mas aí eu percebo que as pessoas têm muita resistência em relação a isso. Na verdade, é uma situação que ela não é correta. Porque assim, poxa, eu estou numa situação que meu pâncreas não está conseguindo produzir insulina, vai ter que usar insulina exógena, não tem outro jeito. A não ser que você escolha e fale, não, mas não quero viver mais, aí já era, cada um de nós tem aí suas escolhas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender que o tratamento ele vai ser feito da melhor maneira para que a gente fique mais tempo aí com a glicemia controlada e muitas vezes pode precisar da ação da insulina sim. Então, não quer dizer que você teve diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, eu vou tratar só com antidiabético oral e eu não quero usar insulina. Não, antes de você se posicionar em relação a isso, é importante que vocês saibam em que momento do processo que você está. Eu estou com diabetes mellitus tipo 2, poxa, eu estou acima do peso, então certamente se perder um pouco de peso vai ajudar a diminuir a ação da insulina, a resistência à ação da insulina. Vai conseguir fazer com que você use uma quantidade menor, talvez, de medicamento. Mas precisa entender em que momento que está o seu organismo. Ele está conseguindo produzir uma grande quantidade de insulina ainda ou não? Porque senão não tem outro jeito. Precisa usar aí sim a insulina como parte do tratamento. Então, como é que a gente tem os diferentes tipos de tratamento para o diabetes mellitus tipo 2? Existe, claro, um tratamento padronizado a partir do momento de diagnóstico, que é o uso de uma biguanida. Né? Isso aí, quem tem diabetes mellitus tipo 2 aí usa. Né? Usa lá a metformina, que é uma biguanida, e esse medicamento, o que ele faz? Ele não vai fazer o pâncreas produzir mais insulina. Pelo contrário, ele é um medicamento que é chamado de anti-hiperglicemiante. O que quer dizer isso? Ele não vai deixar a glicemia aumentar. Como é que ele faz para não deixar a glicemia aumentar? Ele vai impedir que o fígado fique convertendo aminoácidos e gordura em glicose e mandando essa glicose para o sangue, ao mesmo tempo que ele faz os receptores de insulina, principalmente na parte muscular, ficarem mais sensíveis. E dessa maneira, a quantidade de insulina que está circulando, ela passa a ser mais ativa e, consequentemente, vai evitar que você fique com hiperglicemia. Mas, usando esse medicamento, e de repente vai ficar assim, poxa, não estou conseguindo manter uma boa glicemia. O que normalmente acontece? Precisa entrar com um outro medicamento
para estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Só que esse tipo de medicamento, que é um tipo de sulfa, né, são várias aí no mercado, ele vai, consequentemente, precisa saber quanto seu corpo está conseguindo produzir de insulina. Porque você não entra com um medicamento que estimula o pâncreas a produzir mais insulina, mas não adianta fazer isso se o pâncreas não está conseguindo produzir insulina. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? Vai continuar não tendo um bom controle. E muitas vezes, durante um período, se não conseguir um bom controle, certamente vai ter que usar a insulina como parte do tratamento. Por isso é extremamente importante entender, eu fui diagnosticado, como é que está a situação aqui? Para eu saber de que maneira eu vou agir. Né? Se você, porque existem várias pessoas que, alguns se recusam a fazer a aplicação de insulina porque tem medo de agulha, tem uma série de coisas aí, e outros porque simplesmente acreditam nisso. Eu tenho diabetes mellitus tipo 2, se eu tiver que usar insulina é o fim da minha vida. Isso não é verdade, insulina é vida pra gente. Né? Então, a gente tem que entender isso, os diferentes tratamentos, em que momento que você está, isso é extremamente importante aí para o seu tratamento. E uma coisa que é bastante, a gente tem que considerar, né, nesse momento, que tratar o diabetes ele é importante desde o começo lá do diagnóstico, para quê? Para evitar o aparecimento de complicações crônicas do diabetes. E também o risco cardiovascular. Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, se você normalmente vem sendo acompanhado por um médico que naturalmente pede a glicemia de jejum naquela bateria de exames, né, que normalmente a gente faz periodicamente, e junto ele pede a hemoglobina glicada, se tiver algum distúrbio no metabolismo da glicose, logo vai aparecer, mesmo que você tenha a glicemia de jejum dentro do padrão de normalidade, vai aparecer ali alguma alteração no percentual de hemoglobina glicada. Então já sabe que tem algum distúrbio no metabolismo da glicose, certamente vai investigar. Mas muitas vezes a gente vai fazer lá exame de sangue e o profissional da saúde ali, o médico que está cuidando da gente, está fazendo o pedido dos exames, ele pede só a glicemia de jejum. Nessa situação, muitas vezes, demora muito mais tempo para identificar alguma alteração no metabolismo da glicose. E, consequentemente, você vai ter o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 quando a glicemia de jejum ela dá alterada. Já muitas vezes há valores acima de 126 mg por decilitro em jejum de 8 horas. Então, quer dizer, até chegar nesse momento, várias alterações já aconteceram no nosso organismo. Pelo excesso de glicose, que ficou um valor acima do que é considerado normal, mas abaixo do diagnóstico do diabetes. Mas isso a médio e longo prazo traz muitas vezes prejuízos para a nossa saúde, e um deles é aumentar o risco cardiovascular, quer dizer, o risco de você automaticamente vai ter distúrbio no metabolismo ali dos lípides, né, das gorduras, então vai ficar com muito mais placas de gordura no sangue, normalmente o valor de LDL colesterol alterado, o valor de triglicérides também bastante alterado, né, as frações ali do colesterol, e muitas vezes o HDL diminuído, né, isso aí é uma característica de quem tem diabetes mellitus tipo 2, mesmo no diagnóstico, muitas vezes que não está sendo bem controlado, que é chamado de dislipidemia. Então, quer dizer, tem o triglicéride super alto, o HDL baixo e o LDL também está alto. Então isso é um risco para você ter aí infarto agudo do miocárdio, ter algum tipo de derrame ou mesmo um AVC isquêmico. Então é importantíssimo, a partir do momento do diagnóstico, fazer de tudo para tratar direitinho o diabetes, para conseguir evitar se expor a essa situação de aumentar o risco cardiovascular ou mesmo aumentar aí o risco do aparecimento das complicações crônicas do diabetes. E se você é DM2, né, e quer evitar usar insulina aí como parte do tratamento, então vai ser necessário aí, primeiro, como é que eu vou conseguir controlar bem o diabetes? Se apoiando nos pilares do tratamento. Não tem outra maneira. Olha que eu tenho diabetes há muitos anos, já tentei vários tipos de situações para ver se conseguiam um melhor controle, mas ao longo do tempo, com todo o conhecimento que eu vim adquirindo aí, né, há mais de 20 anos aí estudando efeito do exercício no diabetes e as complicações de tudo isso, eu percebo o seguinte: quando que você consegue ter um ótimo tratamento de diabetes? Quando você se apoia nos pilares do tratamento, não tem outra maneira. Você tem que entender, eu estou usando o medicamento, a minha alimentação ela tem que ser saudável e eu preciso fazer exercício físico. Basicamente é isso. Se você não fizer, no mínimo,
Isso, raramente você vai conseguir ter um bom controle do diabetes. E aí, aonde é que está o grande problema? Você pode até, para quem tem diabetes mellitus tipo 2, nesse momento que seu corpo de repente está produzindo um pouco mais de insulina, você falar, olha, eu só controlo pela alimentação e estou conseguindo. Por quanto tempo você vai conseguir isso? Porque a gente tem que entender que você colocar todas as suas fichas, ou você acreditar somente em um dos pilares no tratamento do diabetes, você vai conseguir controlar, sem dúvida alguma, mas por quanto tempo? Porque a gente tem que entender que a partir do momento que a gente tem diagnóstico de diabetes, mesmo diabetes mellitus tipo 2, você precisa fazer o tratamento. O tratamento no sentido de, poxa, eu estou muito acima do peso, sou totalmente sedentário, como de tudo. De repente, você controlando tudo isso, você pode até fazer o que a gente chama de remissão do diabetes mellitus tipo 2. O que é remissão? É a cura? Não, você tem problema no metabolismo da glicose. Mas você vai conseguir controlar, manter sua glicemia no alvo, mesmo sem a utilização do tratamento medicamentoso. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Então, muitas vezes, mudando o estilo de vida ali, você consegue até muitas vezes fazer a remissão do diabetes. Mas, em primeiro momento, vai tomar um medicamento, vai se apoiar nos pilares, e dali para frente, o desfecho disso vai ser exatamente você entender como está lá no começo do processo, que foi o que eu falei há pouco. Então, essa parte ela é extremamente importante, e a gente só vai conseguir controlar bem o diabetes a partir do momento que você se apoia nos pilares e entende a relação de um com o outro. Porque, por exemplo, hoje é domingo. Domingão, fim de semana, é comum a gente vai na casa dos amigos, dos parentes, muitas vezes tem festa de aniversário, casamento, tem um monte de coisa. Isso aí muitas vezes faz o quê? Faz com que a gente não respeite tanto, como acontece durante a semana, o pilar do tratamento, que é a alimentação. Você vai tomar uma coisa diferente, você vai comer alguma coisa diferente, isso certamente vai bagunçar a sua glicemia. Só que aí o que você tem que fazer? Você tem que recorrer aos outros pilares do tratamento para o mais rápido possível fazer sua glicemia voltar para o alvo. O glicemia no alvo, a gente tem que lembrar, são glicemias acima de 70 e abaixo de 180. Então, mantendo a glicemia nessa faixa, você sem dúvida alguma vai estar bem controlado em relação ao seu diabetes. E aí, qual o grande problema? Ah, comi um pouco a mais, que eu fui numa festa, você não vai deixar também, vai ficar a festa inteira lá tomando água só, né? Não dá certo para ninguém. Isso é muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, poxa, eu dei uma deslizada em um dos pilares, eu tenho que compensar. Vai compensar como? O exercício nessa hora é o mais importante, que é o único pilar do tratamento de diabetes, que é hipoglicemiante. Você vai se mexer, ele vai tirar a glicose do sangue. E vai... Puxa, eu perdi um pouco na nutrição, mas eu tomei o medicamento. E aí o que acontece? Eu vou e faço um pouco mais de exercício, eu compenso. Quando você começa a entender essa possibilidade... Você consegue, ou então, eu tô com a glicemia um pouco mais alta, não dá para eu fazer exercício, o que você vai fazer? Vai comer menos. Então você tem que saber como é que você manuseia, né, esse jogo dos pilares aí no tratamento do diabetes. É bastante importante pra gente, e não tem outra maneira, pelo menos que eu conheço e que eu aplique em mim, né, nos meus alunos também, não tem outra maneira aí para controlar o diabetes a não ser assim. E a gente sabe que o maior benefício, né, que você tem em conseguir manter sua glicemia no alvo, quer dizer, manter a glicemia acima de 70, menor que 180, não ficar fazendo hipoglicemia, né, glicemias lá menores que 70, que a gente sabe é o desconforto que traz pra gente, e além disso ainda, a hipoglicemia ela também aumenta o risco cardiovascular, dá uma série de alterações aí no nosso corpo. Não é só a glicemia que altera o sistema como um todo. E também ficar lá com glicemias acima de 180. Então, se você consegue manter essa faixa, que é chamada glicemia no alvo, sem dúvida alguma você vai ter vários benefícios, como por exemplo, vai se sentir ótimo, né, por conta disso, porque você não vai se sentir mal, não vai estar descompensado, não vai estar sentindo um monte de sede, indo lá fazer xixi toda hora e tomando água feito um louco. Então isso é uma coisa muito boa, você vai se sentir muito bem. Você não precisa aí, não vai precisar ficar se preocupando com, ai meu Deus, eu vou ter complicação crônica do diabetes, eu vou ficar com dor nas pernas, eu vou sentir queimação nos pés, vou ficar com preguiça, vou me sentir indisposto. Você não vai ter nada disso, é um monte de preocupação que você acaba pondo de lado pelo simples fato de prestar atenção no seu tratamento. Ponto. Só isso. E se após o diagnóstico, né, você passa a cuidar aí mais ou menos do tratamento, né, no diabetes, não dá tanta atenção ao tratamento do diabetes, o natural, infelizmente, é acelerar uma série de situações que vão te levar para uma situação muito
ruim para sua qualidade de vida, para sua vida e o que é pior, para as pessoas que convivem com você. Porque se você tem dor, se você tem algum problema, se você tiver qualquer alteração de saúde, quem está próximo vai sofrer tanto quanto você. Então isso é uma situação muito ruim. Então a partir do momento que você tem o diagnóstico, procura tratar direitinho. Procura entender como é o tratamento. Porque se não fizer isso, vai acontecer o que a gente normalmente vê acontecer. O que naturalmente acontece de primeiro momento? Eu tenho diabetes tipo 2, mas eu não quero usar a insulina como parte do tratamento. Só que a partir do momento que você só fica tomando medicamento, por exemplo, como parte do tratamento, e não faz mais nada, você naturalmente vai acelerar o processo de diminuição na capacidade que seu pâncreas tem em produzir insulina. Porque você está alimentando aquele processo. Já teve o diagnóstico porque já está com bastante resistência à ação da insulina. O sistema já está sofrendo para produzir uma quantidade adequada de insulina e mesmo assim não está conseguindo. Por isso que precisa do tratamento medicamentoso nesse momento. E também tem que parar de ficar comendo alimentos que você sabe que aumenta demais a glicemia e fazer exercício, sem dúvida alguma. Mas se você não faz isso, tudo bem. O que naturalmente acontece? Eu vou cuidando de qualquer jeito. Cuidando de qualquer jeito, o que naturalmente vai acontecer? Se acelera esse processo de diminuir a produção de insulina, a capacidade do sistema em produzir insulina. E, consequentemente, você vai encurtar o tempo que você vai precisar começar a usar a insulina como parte do tratamento. Outra coisa que é importante a gente entender é que, quando a gente fica com a glicemia mais alta, o que acontece? Aumenta bastante aí a produção de citocinas inflamatórias. Pô, mas o que esse cara está falando? Que nome esquisito. São componentes no nosso corpo que vão fazer aumentar as inflamações. Isso é uma coisa muito ruim, porque quanto mais inflamação a gente tem, mais resistência à ação da insulina você tem. Quer dizer, você já tem diabetes mellitus tipo 2, que já é caracterizado pelo aumento da resistência à ação da insulina. E aí o que acontece? Você pega e trata de qualquer jeito, fica hiperglicêmico muito tempo e, consequentemente, vai, sem dúvida alguma, ter uma produção maior de corpos que vão inflamar o sistema e que vão aumentar mais ainda a resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, você está contribuindo para ir numa situação totalmente contrária àquela que você quer. Além disso, o natural é o quê? Aumentar o peso. Isso é comum acontecer. Você acaba aumentando seu peso por conta de fatores inflamatórios, retenção de líquido, tem uma série de coisas aí que vão contribuir para isso. E o que é pior, o aumento aí no aparecimento das complicações crônicas do diabetes. E as complicações crônicas do diabetes, elas normalmente começam aonde? Aonde tem vasos menores. Então, é comum, quando se tem um controle metabólico do diabetes ruim, você ter diagnóstico já de retinopatia diabética. Ou então de nefropatia diabética. Quer dizer, alteração na retina, ou então alteração nos rins. Então, essa situação de alteração nos rins, e o que é engraçado? Por ser, engraçado não, né? Mas é que tem uma relação. Por ser órgãos que têm pequenos vasos sanguíneos, quando se tem retinopatia diabética, muitas vezes já tem alguma alteração renal também. Porque os dois órgãos têm vasos muito pequenininhos. E o inverso também. Muitas vezes você não teve diagnóstico de retinopatia, mas já tem alteração nos rins, a probabilidade de ter algum problema com a vista também é grande. Então é importante também dar uma investigada nisso. Né? Porque qual é o grande problema que a gente tem aí? Quando você tem uma retinopatia que não é diagnosticada e não é tratada. Infelizmente, o risco de cegueira ele aumenta bastante. Porque o metabolismo está descompensado, começa a produzir lá vasos sanguíneos que estão entupidos pelo excesso de glicose, começa a criar novos vasos sanguíneos numa situação metabólica que não é favorável. Então os vasos são muito fraquinhos. E aí o que acontece? Eles começam a estourar. Começa a ter pequenas hemorragias, microhemorragias. Só que um monte delas em um órgão que é tão pequenininho como os nossos olhos, sem dúvida alguma, acaba levando a cegueira. Então esse é o problema que a gente tem com a retinopatia diabética. E com a nefropatia? A nefropatia diabética, ela pode se tornar, né, um problema de doença renal crônica do diabetes. Então, quer dizer, você tem uma alteração ali na parte renal que vai te levar para onde? Para parte de hemodiálise. Então, quer dizer, é uma situação extremamente horrível para você e para os seus familiares. Porque não dá para você, falou, dá um tempo aí que eu estou indo lá na hemodiálise e já eu volto.
Você não vai conseguir sozinho. Precisa de alguém para te acompanhar. Então, olha a situação como é. Você vai sofrer e quem estiver próximo de você vai também sofrer. Então, pensa um pouco nisso. Você tem condições de se cuidar. Você tem condições de evitar que os seus familiares sofram por uma situação que você, controlando, você vai ter uma vida normal, né? Ou muito próxima aí do normal. Então, começa a pensar um pouco nisso. Uma outra coisa que é importante que a gente lembrar é que essa situação de complicações crônicas, as primeiras que aparecem geralmente é a retinopatia e a nefropatia. Só que também tem uma outra que incomoda muito, que é a neuropatia periférica. Então, a neuropatia periférica, quer dizer, esse monte de glicose circulando no sangue durante muito tempo, sem dúvida alguma, começa a atrapalhar o sistema nervoso periférico. Essa parte do sistema nervoso, quer dizer, essa série de nervos que vão mandar informação para o nosso cérebro e também receber as informações do cérebro, para a gente se movimentar, para fazer tudo que precisa do nosso corpo. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? A neuropatia periférica, ela afeta muito mais os membros inferiores. E você começa a perder o quê? A sensibilidade nos pés. Você perde a sensibilidade à dor, você perde a sensibilidade ao calor, né? Você perde a sensibilidade do membro. E isso é uma coisa extremamente ruim, porque você pode usar um calçado que vai estar machucando o seu pé e não vai perceber. A hora que você percebeu, já tem uma ferida. E essa ferida, por conta de ter um excesso de glicose, a parte nervosa já está comprometida, a parte vascular também já está comprometida. Vai ficar muito mais difícil fazer a cicatrização. E com isso começa ali a proliferar um monte de micro-organismos que muitas vezes levam à necrose tecidual. Necrose tecidual é a morte do tecido. Ficou sem oxigênio, o tecido morreu. Se o tecido morreu, ele precisa ser removido do nosso corpo. E, infelizmente, isso acaba incluindo as amputações. E esse é o grande problema, é o terror, né? É o terror para a gente. Porque você começa a ter uma parte do seu, normalmente de membros inferiores, amputada do seu corpo. E o que é pior, nessa situação você já tem agravamento da parte vascular, você já tem comprometimento da parte nervosa e precisa, de alguma maneira, conseguir controlar ao máximo a sua glicemia. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quando o indivíduo com diabetes, por ter um baixo controle metabólico, sofre uma amputação, num prazo de 5 anos, se nada for feito para melhorar o controle, para tentar, sabe, se alimentar melhor, tentar fazer exercício, o natural é sofrer uma outra amputação num período de 5 anos. Uma amputação que pode acontecer no mesmo membro aonde foi amputado a primeira vez, ou muitas vezes na outra perna, no outro membro, no outro pé. Então isso é uma coisa muito ruim e que pode ser evitada. Pode ser evitada como? A partir do momento que você foi diagnosticado com diabetes, você sabe que se você não cuidar ao longo do tempo, você corre o risco de ficar cego, de ter problema renal, de ter problemas muitas vezes com amputações. Isso dá tudo para ser evitado. Se você usar o medicamento, entender como você vai se alimentar para manter seu corpo saudável e consumindo ali alimentos que vão impactar menos na sua glicemia, fazer o exercício físico. O exercício ele vai ajudar a tirar a glicose do sangue e não só isso. Ele vai ajudar a fazer com que o sistema circulatório funcione melhor, o sistema cardíaco também, respiratório e assim por diante, o corpo como um todo. A parte muscular, manutenção da massa magra e assim vai. Então o exercício ele ajuda demais no nosso corpo. E a gente tem que colocar ele como parte do tratamento, porque, como eu falei, ele é o que vai tirar a glicose do seu sangue. Se estiver muito alto, ele tira, e se estiver baixo, ele tira também, você faz hipoglicemia. Então, o exercício sim, ele ajuda bastante. E claro, só que nenhum dos pilares sozinho resolve o problema. Então não adianta controlar o diabetes, só tomo medicamento, eu só aplico insulina. Não, não vai adiantar. Eu só controlo só com a alimentação. Também não vai adiantar. Adianta por um período, não por toda a sua vida. E você tem que entender que você tem que cuidar por toda a sua vida. E a mesma coisa por exercício. Ou só fazer exercício que dá tudo certo. Não, não dá certo. Então, vamos entender que é o conjunto. Isso é extremamente importante. Então, principalmente para evitar chegar em amputação, porque como a gente viu, é uma situação bastante grave,
que você vai tentar ali, né, tentar tomar alguma providência, mas muitas vezes já é tarde demais. Isso aí todo mundo sofre. Você sofre, sua família sofre, e é o que eu estou tentando te ajudar aqui hoje, para, pelo amor de Deus, sabe, toma alguma providência aí para evitar que isso aconteça. Infelizmente, o natural é, após o diagnóstico de diabetes mellitus, principalmente no diabetes mellitus tipo 2, a maior importância ela é dada para onde? Ah, porque o médico falou. O médico falou que eu preciso tomar um medicamento. E aí você vai fazer o quê? Você vai lá e toma um medicamento e acha que está tudo bem. E não está. Né? Você dá muito valor para a parte do tratamento medicamentoso, mas esquece dos outros pilares no tratamento do diabetes. A alimentação e também o exercício físico. Então não adianta, quando se faz isso, naturalmente, né, isso aí vai levar, né, a um prazo aí de mais ou menos uns 10 anos, né, levando mais ou menos 10 anos, partindo do pressuposto que muitas vezes a pessoa, se for ter o diagnóstico do diabetes, quando aumenta a glicemia de jejum, normalmente a gente sabe que há um período de mais ou menos 8 ou 10 anos até aquele exame dar alterado, já tinha distúrbio no metabolismo da glicose. Já vinha acontecendo. E dali para frente, depois de uns 10 anos mais ou menos, se não for tratado o diabetes da melhor maneira possível, sem dúvida alguma, esse indivíduo ele é obrigado a entrar no tratamento medicamentoso com aplicação de insulina. Isso aí faz parte, porque foi como eu falei para você, se o seu corpo não está conseguindo produzir insulina, a insulina vai ter que vir de algum lugar. E vai vir da onde? Da seringa, da caneta, né, da bomba de infusão, de algum lugar vai ter que vir. Então, é essa a situação. A gente tem que entender que quando você tem o diagnóstico, entender em que momento você está e já começar o tratamento o mais rápido possível para evitar que isso aconteça. E o que vale mais, né, para você, né, para você que não quer aí usar a insulina, né, como parte aí do tratamento de diabetes tipo 2, o que vai valer mais? A escolha, ela é sua. Deus nos deu o livre-arbítrio. Quer dizer, você faz a sua vida o que você quer. Só que tenha consciência de que se você optar por, não quero cuidar, deixa pra lá, não só você vai sofrer. Sua família, quem estiver próximo de você, também sofrerá junto. Então, pensa bem na decisão que você vai tomar, porque na verdade a decisão é sua. A partir do momento que você tem diagnóstico, você precisa fazer o tratamento. Quem que vai fazer o tratamento? Não adianta seus filhos, sua esposa, o seu marido, quem quiser tratar, vai querer ajudar. Todo mundo da nossa família quer ajudar. Mas cabe a nós mesmos cuidarmos de nós. É a gente que precisa ir atrás. Então, quer dizer, a decisão ela é sua. E vocês sabem que eu sempre falo aqui que eu acredito que o conhecimento ele salva, né? Que salva a gente, que ajuda a gente é o conhecimento. E não é só saber e não pôr em prática, tem que pôr em prática, senão a coisa não vai bem. Então, vocês sabem, né, que eu sempre defendo isso, né, que o conhecimento ele salva. E se você está deixando, né, deitando, por exemplo, você tem o diagnóstico de diabetes, aí você está indo deitar à noite com a sua glicemia, ela está direitinho. Mas aí você acorda no outro dia com a glicemia alterada. Você não pode deixar isso continuar assim. Que é sinal que o tratamento ele precisa de ajustes. E como eu falei, o tratamento do diabetes, não importa que tipo de diabetes, tipo 2, tipo 1, tipo LADA, gestacional, não importa. Ele é muito dinâmico. Agora, o tratamento medicamentoso, alimentação e exercício, está controlando, está indo muito bem, obrigado. Daqui a pouco tem alguma alteração e vai ter que reajustar os pilares no tratamento. Então, se você percebeu que eu estou indo deitar com a glicemia normal e acordo depois com a glicemia muito alta, já é o momento de rever os pilares no tratamento. Onde você precisa ajustar? O que você fez diferente? Claro, não é porque um dia aconteceu isso que você já vai ficar desesperado, não é isso. Isso aí é uma coisa que se repete. Porque muitas vezes o que acontece? Poxa, eu fui dormir, a glicemia estava normal, mas você tinha comido lá alguma coisa a mais antes de dormir. E no outro dia acordou alterado. Então você sabe que foi um erro na alimentação. Foi uma coisa pontual. Você sabe o porquê aconteceu agora? Toda noite, não, eu tô controlando o que eu tô comendo, tá tudo direitinho, tô fazendo exercício, eu vou deitar, tá direitinho a glicemia, eu acordo com ela descompensada. É o momento de já resolver. Não fique esperando para resolver. Tá? Os pilares do tratamento eles estão aí para exatamente um ajudar o outro, um dar apoio para o outro e a coisa correr aí do jeito que tem que ser, tá? Então é preciso corrigir essa situação aí o mais rápido possível, porque a gente sabe que a longo prazo isso aí é muito prejudicial para a gente. Quanto mais tempo você ficar com a glicemia fora do alvo, ficar lá acima de 180, quanto mais distante de ficar acima de 180, acima de 250, pior ainda, que mexe com a parte metabólica já do nosso corpo.
né? A gente já começa a ter aquelas características de diabetes descompensado, bastante sede, começa a fazer xixi. E muitas vezes as pessoas entendem que a minha glicemia, a minha diabetes é alta mesmo, eu fico com 400 direto. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é por aí que a gente tem que ir. A gente tem que buscar sempre. Eu tô com dificuldade em controlar. Tá com dificuldade? Coloca como meta um valor menor que 180. Comece por aí. Aí depois vai fazendo os ajustes de acordo aí com o necessário, tá bom? E infelizmente, então, muitas pessoas com diabetes mellitus tipo 2, elas tentam muitas vezes melhorar o tratamento, né, após aí o aparecimento das complicações crônicas. Isso é uma coisa ruim, porque foi como eu falei, se já tá com complicação crônica, é sinal que o tratamento até ali não foi nada eficiente. Tratou muitas vezes de um jeito assim, sabe, fui levando ali, não medi glicemia, não fiz nada, ia comendo mais ou menos o que dava vontade, tá tudo bem. Porque realmente, como falam, né, o diabetes ele é silencioso. Você só vai ter sintomas quando você está nas extremidades. Se você tiver em hiperglicemia, hiper que eu falei, né, acima de 250, por exemplo, que aí você sente bastante sede, começa a fazer xixi, esse tipo de coisa, ou você está fazendo hipoglicemia. Aí você percebe alguma alteração, no contrário, você vai sentindo mais ou menos dentro de um padrão de normalidade. Então é algo que é silencioso. E todos os nossos órgãos estão sendo ali prejudicados por esse excesso de glicose, e sem dúvida alguma a gente fica aí com bastante dificuldade em conseguir aí, ter um bom tratamento se você não monitorar, por exemplo. E aí o que acontece? Eu estou com complicação, agora eu vou tentar controlar. Então, o trabalho ele vai exigir muito mais e a chance de sucesso ela acaba também sendo menor. Não quer dizer que você não vai conseguir muitas vezes reverter a situação. Foi como eu falei, diabetes mellitus tipo 2, recém-diagnosticado, muitas vezes se você toma lá um medicamento, faz exercício, controla a alimentação, muda a composição corporal, muitas vezes acontece de você sim conseguir fazer a remissão do diabetes. Vai ter diabetes, mas você vai controlar com exercício e alimentação. Existem também, claro, aquelas pessoas que são muito magras e tem também resistência da insulina. Aí não tem muito o que fazer. Tem que ficar tentando, com o exercício, diminuir bastante a resistência da insulina. E claro, junto com o medicamento e a alimentação, a mesma coisa. Se manter saudável para isso. Isso é extremamente importante. Só que, não é porque você tem uma complicação crônica do diabetes, que, agora já foi de vez, eu vou deixar ir embora mesmo. Não, não é assim. A gente consegue melhorar. Né? A retinopatia mesmo é uma que é assim. Retinopatia diabética, ela tem vários graus de classificação. Então você consegue, de primeiro momento, mantendo a glicemia no alvo, você consegue já estabilizar. A tendência natural teve lá o diagnóstico de retinopatia. Vamos supor que tenha lá uma retinopatia não proliferativa, que seja ali leve ou moderada. Se você conseguir controlar mais tempo a sua glicemia com menos variabilidade, menos sobe e desce, sem dúvida alguma você vai pelo menos estabilizar. E dali para frente, fazendo o tratamento de acordo com o que for recomendado, certamente você pode até reverter isso. Você pode até ter uma retinopatia que foi tratada e que no momento você não tem mais. Né? Inclusive, isso aconteceu comigo. Porque eu sempre tentei tratar o diabetes com o conhecimento que eu tinha. Só que eu venho de uma época que a gente tinha 2 tipos só de insulina. Não tinha como monitorar a glicemia. Então, é o que eu sempre falo, o que me salvou foi o exercício físico. Não foi outra coisa. Foi o exercício físico. Porque naquela época não tinha alimento light ou diet, não tinha glicosímetro, não tinha nada disso. Você tinha insulina, NPH, insulina regular. E insulina, NPH irregular, bovina ou suína. Então olha que interessante, nem análogo de insulina humana era. Então olha a precariedade que era tratar o diabetes naquela época. Mas o que aconteceu? Eu fui orientado assim, faz exercício, e foi o que eu fiz. E vim fazendo, tanto é que depois eu passei a estudar os efeitos do exercício no diabetes quando eu fui fazer pós-graduação. Mas o que eu quero falar aqui para você é o seguinte, que mesmo você já tendo alguma complicação do diabetes, se empenha em no mínimo deixar ela parada ali aonde ela está, não deixar ela evoluir. Você já está no lucro fazendo isso. Isso aí já é uma coisa bastante importante. Mas, dependendo do grau que tiver, né, no momento que for diagnosticado, realmente a chance de você reverter, ela fica menor. Mas não é impossível, né? Tudo depende de que grau tá. Então, é importante, por isso que eu falo, o conhecimento ele salva. Você tem que entender em que momento que está ali o processo e que dá para ser feito. E, sem dúvida alguma, se empenhar nisso. Né? Ser comprometido com sua melhora. Tá bom?
E se você quer ter aí um ótimo controle do diabetes, né, faça isso, que foi inclusive o tema aqui da nossa live de 20 de hoje. Entenda o seguinte, o que eu falo quando eu falo ótimo controle do diabetes? É você ter a sua glicemia no alvo a maior parte do tempo. Então, quer dizer, glicemia menor que 180, maior que 70. Com baixa variabilidade glicêmica. O que é isso? Não adianta eu medir agora tá com 70 e daqui a pouco já tá com 180. Ou tá com 200 e alguma coisa. E daqui a pouco tá com 40. Isso é horrível pra gente. É horrível porque tem relação, inclusive, com a retinopatia diabética. Então você vai ter um controle. Ah, minha hemoglobina tá mais ou menos, tá um pouquinho abaixo de 7, ali tá boa. Não, não tá boa. Porque você tá toda hora alto e baixo, é o valor médio. Então, por isso que a hemoglobina, ela pode dar esse resultado. Mas o que eu falo para vocês de ótimo tratamento de diabetes é hemoglobina glicada menor do que 7%. E não é só porque tá menor que 7 tá bom, não. Menor que 7 é o primeiro passo. Depois a gente tem que fazer o quê? Com o passar do tempo. Ficar mais tempo com a glicemia no alvo, com pouca variabilidade e sim, trazer a sua hemoglobina glicada o mais próximo possível de quem não tem diabetes. A gente sabe ali que é 5,7%. Então assim, nossa, mas é extremamente difícil. É porque você está começando agora. Aos poucos a gente vai otimizando o processo. E quando isso faz rotina, né, se torna uma rotina para você, fica muito mais fácil você conseguir ter uma vida muito próxima daquelas pessoas que não têm diabetes. Você vai ter uma vida normal. Entenda isso. Então é isso que eu falo quando eu falo assim, se você quer ter aí um ótimo controle de diabetes, então faça isso. Então entenda o que é o ótimo controle do diabetes ao qual eu estou me referindo aqui para você. Então primeiro passo, se apoia aí nos pilares do tratamento do diabetes. Não tem outro jeito. Porque eu falei, quer controlar? Eu controlo a alimentação, mas eu também tomo um chá lá para ajudar. Não tem problema, tá dando resultado para você? Ótimo, só toma cuidado com o chá, que tem alguns que são a médio e longo prazo, ficar usando muito lá, ele acaba ficando tóxico aí para o nosso sistema, então cuidado só com isso, tá? Mas se você quer usar algum outro produto que de repente você sabe que funciona aí para você, tá ótimo, não tem problema, tudo que puder ajudar é bem-vindo. Só que o que a gente não pode porque eu tô tomando um remédio, tô tomando o chá, eu não vou fazer exercício e não vou controlar minha alimentação. Isso não pode fazer jamais, né? Então assim, não trata somente aí o diabetes, né? Só com medicamento, só com chá, com esse tipo de coisa. Então, assim, se apoia nos pilares, esse é o ponto principal. Monitore a sua glicemia. Isso é extremamente importante, porque, como eu falei, quando que a gente sabe, a glicemia eu acho que ela tá alta. Por quê? Porque você geralmente tá com a vista meio ruim, fica meio embaçado, fica meio fora de foco. Provavelmente pode ser um episódio de hipo ou de hiperglicemia. Ou mesmo ter o sintoma clássico do diabetes descompensado. Tá lá sentindo sede pra caramba, toda hora fazendo xixi, sem dúvida alguma, tá descompensado. Então, dá pra gente perceber nessas situações de extremidades, né? Ou muito alta ou muito baixa. Mas isso é ruim pra gente. Então, o que precisa fazer? Precisa monitorar. Claro que quem tem diabetes mellitus tipo 1 precisa monitorar muito mais vezes por dia. Quem tem diabetes mellitus tipo 2, existe um problema junto, muitas vezes, aos órgãos públicos, para conseguir uma quantidade adequada de tiras. Tem uma série de problemas aí que eu não quero entrar muito nesse assunto, mas a gente sabe que existe. E como é que você faz? Poxa, eu tenho lá uma caixinha só de tiras para eu usar durante um mês. Então você sabe que você não tem assim, uma grande disponibilidade de ficar medindo a glicemia toda hora. Então o que você vai fazer? Otimize as suas fichas, as suas tiras, né, para medir aí a glicemia. Mede lá de manhã, quando você acorda, mediu de manhã. No outro dia, mede 2 horas que você tomou café. Depois você tomou café da manhã. Mede para ver como está a glicemia. Está abaixo de 180? Está acima? Tudo isso vai te dando um parâmetro. No outro dia, faz o quê? Mede antes do almoço. No outro dia, mede 2 horas depois do almoço. Mede antes do jantar, 2 horas depois do jantar. Mede antes de deitar. Cada dia você mede um horário diferente. Não sempre, evita, né, não ficar medindo a glicemia somente quando acorda. Porque a gente tem que entender que o açúcar no nosso sangue ele varia o tempo inteiro no nosso corpo. Então, eu acordei de manhã, estava 98, tá? Estava 98 naquela hora. E depois que você tomou café, o que aconteceu? Certamente aumentou. E na hora que você foi almoçar, tinha baixado já o suficiente? Estava abaixo de 100 quando você foi almoçar? Ou estava indo 130, 140? E a hora que você almoçou foi para 200 a glicemia? Então não faça isso. Evite ficar medindo a glicemia só de manhã. Não. Meça uma vez por dia. Tudo bem.
mas meça em períodos diferentes e vai anotando, porque aí você vai ter uma referência do que está acontecendo. Olha, eu estou percebendo que depois de 1, 2 semanas, né, que você está fazendo, você vai perceber, poxa, a última vez que eu medi estava 98, mas teve a outra vez que eu medi a hora que eu acordei, já estava 100 e pouquinho. Então são coisas que você começa a ter um padrão. Olha, eu percebi que as 2 vezes que eu medi 2 horas depois que eu tomei café da manhã, as 2 vezes estava 200 e alguma coisa. Então quer dizer, tem coisa aí que precisa ser acertada no seu tratamento. Seja o horário do medicamento com o horário que você está tomando café da manhã, seja a alimentação que você está fazendo, que talvez está uma quantidade muito grande de glicose, por isso que está descompensando, o horário que está fazendo o exercício, então tem uma série de coisas que podem ser feitas para melhorar o seu tratamento. Mas faça isso, que é uma estratégia aí que a gente tem. E outra coisa, né? Mantenha a sua glicemia no alvo. Porque se você conseguir manter a glicemia no alvo, fisiologicamente, nosso corpo com diabetes vai responder praticamente igual ao corpo das pessoas que não têm diabetes. E com isso, o que você consegue? Melhorar demais a sua qualidade de vida. Como eu falei lá, né, a vista meio embaçada, porque a glicemia ficou muito alta, porque toda vez que a glicemia aumenta ou diminui, a nossa retina ela altera. Então, por isso que a gente tem essa sensação na visão ficar meio esquisito. Você vai evitar ficar sentindo dores na perna, se você mantém sua glicemia no alvo. Evita aí riscos cardiovasculares, como ter infarto, ou ter aí derrame, né, ou mesmo um AVC isquêmico. Vai evitar ficar com indisposição. Sabe, você vai, tô tão preguiçoso. Você vai medir a glicemia está super alta. Se a glicemia está super alta, como é que você vai ter energia para funcionar direito se seu corpo está sofrendo? É natural que você vai ficar com uma tremenda preguiça, vai querer só ficar dormindo, não vai querer fazer mais nada da vida, porque você está numa situação ruim, né? E a gente sabe que também você vai evitar a hiperglicemia, que é, né, constante, aí, frequente, quer dizer, aumenta e não baixa mais, que é o que muitas vezes as pessoas falam, né? Minha diabetes é alta mesmo, ela fica 400, é normal. Normal não é, né? Normal realmente não é, a gente sabe disso. Então, em resumo, né, você teve diagnóstico de diabetes, entenda lá em que momento você está do processo. Poxa, meu corpo está conseguindo ainda produzir bastante insulina? Eu tenho ainda uma grande capacidade de produzir insulina? Então eu vou trabalhar o máximo que eu puder para otimizar a utilização da insulina que meu corpo está produzindo. Diminuir a resistência à ação da insulina. Eu vou tirar a carga do meu pâncreas e ficar produzindo uma tonelada lá de insulina. Né? A gente não precisa disso. Né? Então dá para mudar. Muda a composição corporal, muda a alimentação, faz exercício. Tudo isso vai ajudar e ajudar muito. Não trate o seu diabetes mellitus tipo 2 daquele jeito. Eu fui diagnosticado, eu tomo lá um medicamento todo dia no horário que o médico pediu, na quantidade que ele pediu. Tá bom, e você está medindo a glicemia? Não. Você está controlando o que come? Não. Você está fazendo exercício? Não. Então não adianta, você não está tratando do seu diabetes. E isso aí vai te levar o quê? Para um maior risco de complicações crônicas do diabetes. E a gente sabe que nessa situação você sofre, seus familiares também sofrem. Então, dá para a gente tomar essa decisão como diabético, né? Falando aqui como diabético. E eu tenho certeza, né, que essas informações que eu passei para você, se você colocar isso em prática, né, assim, foi lá, teve o diagnóstico, se apoia nos pilares do tratamento, monitora a glicemia, mesmo que seja medir uma vez por dia, mas meça em horários diferentes para você ter uma referência de como está o seu tratamento, né? E fazer tudo para manter a glicemia no alvo. Isso aí é o principal para que você evite, se você teve diagnóstico de diabetes tipo 2 e você está num momento que ainda seu corpo tem uma capacidade grande ali de produzir insulina, de evitar. Você vai ter diabetes tipo 2 a vida inteira, talvez vai usar insulina lá na retazinha final já da sua vida. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a vocês que acompanharam aqui a Live D20 até agora, né? Lembre-se aí que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!